Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos mergulhar numa simulação bem detalhada de como o lendário mangá Berserk poderia terminar. Essa análise toda é baseada, claro, nos rumos que a história está tomando agora, com o Koji Mori no comando, e sempre honrando o legado do mestre Kentaro Miura. E como é que se termina uma obra-prima? Essa é a pergunta, né? A pergunta que paira sobre Berserk desde a partida do seu criador. É uma responsabilidade gigantesca, mas olha, as análises que a gente vai ver aqui, elas apontam para um caminho bem focado, um caminho que pode sim ser conclusivo. Então, vamos começar pelo começo, que é o problema central de tudo isso. Como um homem pode matar um deus? Porque no fim das contas é disso que a gente está falando. A missão do Guts, ela parece sinceramente impossível. Derrotar o Griffith, que é praticamente onipotente. E aqui fica claro o tamanho do abismo entre eles. De um lado, a gente tem o Guts, o Struggler, o cara que luta com pura força de vontade, com ódio e com uma espada quebrada. Do outro, o Griffith, um deus que controla a causalidade, o espaço, o destino. Uma vitória normal, uma luta de igual para igual. Esquece. Simplesmente não dá. Ok, se a força bruta não funciona, como é que se resolve essa equação? Bom, a análise que a gente está seguindo sugere uma solução que se apoia em três pilares. Pensa nisso como uma estratégia em três frentes que ataca o problema de todos os ângulos, começando de dentro para fora com o próprio Guts. Beleza, vamos para o primeiro pilar então, forjar um novo herói, a transformação do Guts. E o mais interessante é que, segundo essa simulação, todo esse processo de evolução psicológica dele começa com um fracasso, mas um fracasso total, absoluto. Lembra do que aconteceu em Elfhell? A falha da Dragon Slayer ali, aquilo não foi só uma derrota, aquilo destruiu a identidade do Guts como guerreiro. Por isso o confinamento dele na estupa não é para ser um castigo, sabe? É na verdade um confronto forçado com ele mesmo. A espada dele, a força dele, nada daquilo funcionou contra o Griffith. Ele foi forçado a encarar que precisava de um novo caminho. E esse caminho, esse renascimento, aconteceria em 4 etapas. Primeiro, reconhecer a falha, entender que só força bruta não adianta. Depois, confrontar a fera das trevas, a própria sombra interior dele. O passo seguinte é a integração, transformar aquela raiva cega numa vontade focada. E, por fim, ressurgir. Usar a armadura berserker sem perder o controle é a tal morte do ego. A raiva não some, ela é integrada, deixa de ser uma corrente que o prende para virar uma ferramenta que ele controla. E qual a consequência disso tudo? A espada dele, a Dragon Slayer, ganha um novo significado. Ela deixa de ser só um pedaço de ferro gigante e vira uma extensão da pura vontade do Guts. E é por isso que ela se torna capaz de cortar o divino, porque ela passa a ser uma arma que rejeita a realidade que o Griffith impõe. Ela pode finalmente ferir um ser conceitual como ele. Muito bem, esse foi o pilar interno. Agora vamos para o segundo pilar, a última resistência da humanidade. Enquanto o Guts está nesse processo de se reconstruir, o mundo lá fora não está parado. Uma aliança está se formando, a Aliança Kushan, para desafiar o governo divino do Griffith. E olha que fascinante essa comparação. Falconia tem os apóstolos, uma força bruta absurda, Zod, Grumbeld. Já a Aliança Kushan tem o clã Bakiraka, o Guts, o Sérpico, no suporte mágico Sônia de um lado, Daiba e Shierk do outro. Mas o pulo do gato está na tecnologia. Enquanto Falconia é medieval convencional, a Aliança tem as inovações do Rickert, com explosivos e tudo mais. Eles não vão bater de frente. É uma guerra assimétrica, usando versatilidade e tecnologia para contornar força bruta. Mas, no fundo, essa guerra é muito mais do que só exércitos se enfrentando. É uma guerra de filosofias. De um lado, a ideologia de Falconia, segurança em troca de submissão a um poder divino. Do outro, a ideologia Kushan, liberdade conquistada na luta, no esforço humano. É a servidão ao destino contra a briga pelo livre-arbítrio. Certo, temos o Guts transformado, temos um exército humano se mobilizando, mas ainda falta a peça-chave. E ela está no terceiro e talvez mais crucial pilar de todos, a falha escondida. O paradoxo que existe dentro do próprio Griffith. E a pergunta é essa: qual é a única fraqueza do Griffith? Pensa bem. Como é que se derrota alguém que literalmente controla o fluxo do destino? A resposta não está na força, não está na magia, ela é muito mais sutil e profundamente pessoal. A resposta é um cavalo de Troia. É isso mesmo.
Uma vulnerabilidade que foi plantada bem no coração do inimigo, sem que ele sequer percebesse. Uma falha no sistema. E quem é esse cavalo de Troia? O menino do luar, o filho do Guts e da Casca, que compartilha o mesmo corpo físico que o Griffith. Ele não é só um personagem qualquer, ele é a chave. O amor inato e humano que ele sente pelos pais é uma força que o Griffith simplesmente não consegue controlar. É a vulnerabilidade biológica e emocional dele agindo de dentro para fora. E é aqui que tudo se amarra. A invencibilidade do Griffith não vai cair por causa de um poder superior. Ela vai ruir por causa de um amor inato. Um amor que ele mesmo tentou jogar fora, mas que continua existindo dentro dele. O instinto da criança de proteger os pais vai ser a ruína dele. É quase poético, né? E então a gente chega no confronto final. A queda do Falcão. É aqui que todos aqueles 3 pilares que a gente discutiu, o Guts transformado, o exército da humanidade e a falha interna do Griffith, finalmente se encontram. E a previsão do clímax se desenrola assim. Primeiro, o cerco à Falcônia. A aliança Kushan invade, encontrando um jeito de passar pelas defesas. Aí vem o duelo dos destinos. O Guts agora totalmente focado, confrontando o Griffith diretamente. No momento crítico, a intervenção da criança. A influência do menino do luar paralisa o Griffith. E é nessa brecha, nesse único instante, que vem o golpe mortal. O Guts ataca a forma física, agora exposta e vulnerável, do Griffith. Não é força bruta, é tática, é timing. Mas a luta não termina aí, porque aí vem o que talvez seja o momento mais importante de toda a saga. O Behelit do Guts se ativa. Ele recebe a mesma oferta de poder que corrompeu o Griffith, o poder em troca de um sacrifício. Mas a previsão é clara. A escolha dele vai ser exatamente a oposta. Desta vez não haverá sacrifício. E essa rejeição, isso é tudo. Ao recusar o sacrifício, o Guts quebra o ciclo da causalidade. É a vitória temática definitiva. Um ato de livre-arbítrio tão poderoso que ele não derrota só o Griffith, ele derrota o próprio sistema de destino que rege o universo de Berserk. Ok, o Falcão caiu. E depois? O que acontece com o mundo? A análise nos leva agora para as consequências, para o destino de um mundo que vai ter que aprender a caminhar com as próprias pernas, sem deuses e sem demônios para ditar as regras. E o que a gente vê é o amanhecer de uma nova era. Guts e Casca finalmente encontram paz, a guerra deles acabou. Aquele ciclo de 1000 anos entre o Skull Knight e o Void, quebrado. A era da magia termina com os mundos astral e físico se separando de novo. E o que sobra? A humanidade, deixada para reconstruir tudo, guiada agora pela tecnologia e pela própria vontade. É um final agridoce, com certeza, mas no fim das contas o mundo é devolvido aos humanos. E essa, eu acho, é a grande mensagem. A história não termina com uma explosão, com um grande estrondo. Ela termina com o amanhecer silencioso de um mundo para a humanidade. O fim de Berserk, então, não seria sobre vingança, seria sobre resiliência, uma celebração da nossa capacidade de seguir em frente, de encontrar paz, mesmo depois de atravessar a escuridão mais absoluta. E a gente termina com essa provocação. Uma vitória agridoce pode ser considerada um final feliz? Fica aí a pergunta para a gente pensar, para refletir sobre o que realmente significa vitória e sacrifício nessa jornada épica que é Berserk. Valeu por acompanhar essa análise e até a próxima.